Olá, queridos alunos, candidatos ao Enem dos concursos, você que está se preparando aqui pela plataforma Gonçalves Dias, com esse projeto, o Aprova Mais, um projeto especial, produzido com todo carinho, né? Com toda eficiência para você, tá? Não se esqueçam que você pode acompanhar, você deve acompanhar pela apostila, né? Resolvendo as questões, aqui pelo nosso QR Code e também pela descrição do link, tá bom? Eu sou o professor Arthur Góes, professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino, e estou aqui com vocês trazendo aí dicas de pontuação, tá? Relembrando a importância da pontuação, não só para a prova objetiva, mas também e especialmente para a redação. Você que vai fazer uma redação precisa ser impecável no uso do ponto, da vírgula, e é sobre isso que nós estamos tratando, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da vírgula entre as orações subordinadas. Na aula anterior falamos da vírgula entre as orações coordenadas e hoje vamos falar das vírgulas entre as orações subordinadas. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. O que a gente precisa saber? As orações subordinadas são três, né? Adverbiais, substantivas e adjetivas. Há dicas de pontuação em relação às três. Então vamos lá comigo. A primeira dica é bem simples e bem fácil. As orações adverbiais, lembrem-se que são as mais numerosas, tá? São aquelas 9 orações: causal, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, final, temporal e proporcional. Essas orações, presta atenção, elas só devem vir separadas por vírgula se o período estiver na ordem inversa. O que é o período na ordem inversa mesmo? Vamos lembrar? É quando a oração subordinada estiver na frente da principal, quando você inverter a ordem. Se o período estiver na ordem direta, a vírgula é facultativa, certo? E aí, sendo facultativa, é melhor não usar, tá bom? Tá combinado? Tá. Aproveitar para dar uma dica. Quando você estiver na dúvida, em especial quando você estiver fazendo a sua redação, se você coloca ou não coloca vírgula, a melhor decisão é não colocar, tá? Lembrem-se, a omissão é sempre um erro menor do que você colocar vírgula onde não deve. Porque você colocando vírgula, lembra da nossa primeira aula, separando o sujeito do verbo? Isso é um erro grave. Você vai ser penalizado, você vai perder ponto na sua redação. Então, ficou na dúvida? Não coloca, tá bom? Vai essa dica aí. É claro que você tem que se preparar para saber todas as situações e saber empregar corretamente a vírgula, tá bom? Mas se surgir qualquer dúvida, é melhor não colocar a vírgula. Então, olha só, quando eu digo assim, ó, não haverá reclamações se as alterações forem feitas gradativamente. Estão vendo? Essa oração que se inicia pelo se, estão observando? É uma oração condicional. Estão lembrados? Não haverá reclamação caso as alterações forem feitas, sejam feitas, né? Quando eu troco o se pelo caso, eu preciso adequar o verbo, né? Gradativamente. Então, essa vírgula aqui, gente, ela é facultativa, por isso que está entre parênteses, tá? Você pode ou não colocar, tá? Por quê? Vamos lá. Esse período, ele está na ordem direta. A oração subordinada, repito, condicional, está depois da oração principal. Agora, se a ordem estiver invertida, olha só, se as alterações forem feitas gradativamente, não haverá reclamação. Agora, a vírgula é obrigatória, certo? Então, vírgula obrigatória nas adverbiais, isso só vale para as adverbiais, atenção. Vírgula obrigatória só se o período estiver na ordem inversa. Se o período estiver na ordem direta, a vírgula é facultativa. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Aí a gente aproveita para também trazer outra dica. Professor, eu construo o período na ordem direta ou eu construo o período na ordem inversa? Certo? Olha, a dica é bem simples. Construa
períodos na ordem direta. Isso contribui para a clareza do texto. Tá? No caso das adverbiais, construindo a ordem direta, você não precisa usar vírgula. É como a oração, quando você constrói uma frase na ordem direta, você não precisa usar vírgula. Né? Lembrem que é a inversão, é o deslocamento dos termos que exige o uso da vírgula, certo? E o que acontece? Que a gente tem lembrado sempre, textos bem escritos são textos em que você lê com fluência, você lê, né, de um fôlego, mas aquele texto isso é um texto mais agradável à leitura. Textos com muitas intercalações, com muitos sinais, com muitos termos deslocados, eles devem ser evitados, né? São textos cansativos, são textos que, né, não têm essa fluência e não proporcionam essa fluência na leitura e, consequentemente, né? Então, opte sempre pela construção direta, opte sempre pela ordem direta das orações, a ordem direta dos termos também, tá bom? A segunda dica em relação às orações substantivas. As orações substantivas, conforme nós estudamos nas aulas anteriores, são 6, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, né? São 6 as orações substantivas. Bom, você precisa saber sobre elas em relação ao uso da vírgula. Vamos lá. Ponto importante. Se o período estiver na ordem direta, a vírgula é completamente desnecessária. Você nunca vai separar uma oração substantiva se o período estiver na ordem direta, certo? A oração principal na frente da subordinada. Você só vai ser obrigado a colocar vírgula se a ordem estiver inversa, tá bom? Olha como exemplo vai deixar bem claro para a gente. Todos os presentes sabiam que a solenidade seria interrompida. Ó, estamos diante de uma oração objetiva direta, não é isso? Quem sabe, sabe. Todos os presentes sabiam o quê? Que a solenidade seria interrompida. Então, estou diante de uma oração objetiva direta. Gente, colocar uma vírgula depois desse termo, depois do verbo, todos os presentes sabiam, vírgula, que a solenidade seria interrompida, é separar um verbo do seu complemento. Tá? Esses termos não são indissociáveis. Eu não devo separá-los, né? O verbo e o complemento, certo? Colocar uma vírgula entre eles é o que você faz se colocar uma vírgula aqui depois do sabiam, né? O verbo sendo separado do seu objeto, no caso uma oração objetiva direta por vírgula, em hipótese alguma, certo? Agora notem o segundo período, a segunda frase. Que a solenidade seria interrompida, todos os presentes já sabiam, né? O que aconteceu? A ordem foi invertida e aí a vírgula se faz obrigatória, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, recapitulando. Nas adverbiais, período na ordem direta, vírgula facultativa. Período na ordem inversa, vírgula obrigatória. Orações substantivas, período na ordem direta, vírgula proibida. Período na ordem inversa, vírgula obrigatória. Tudo bem? Pronto. A terceira dica é em relação às orações adjetivas. Aqui você precisa tomar um cuidado, tá? Porque aqui há muitas dúvidas em relação ao uso da vírgula, em relação às orações adjetivas. A gente aproveita para lembrar, orações adjetivas são duas, as restritivas e as explicativas. As restritivas, como o próprio nome diz, restringem o significado, o sentido do substantivo. As explicativas, como o nome diz, explicam, né? Funcionando ali quase como um aposto, certo? A diferença do aposto para oração, não se esqueça, é o pronome relativo, é o verbo, né? Que o aposto não tem. Tá? E o pronome relativo que é próprio, né? Um conectivo próprio das orações adjetivas. Tá bom? Então, a dica é a seguinte, presta atenção. Primeira dica, as orações restritivas, em hipótese alguma, devem vir separadas por vírgula. Tá? E outra questão também a ser lembrada é que as orações adjetivas, elas
normalmente vem intercalando, ela vem no meio da oração principal, certo? Ela vem no meio da oração principal, tá? Olha o exemplo. A vida que as pessoas levam nos grandes centros urbanos é estressante, tá? A vida que as pessoas levam nos grandes centros urbanos é estressante, certo? Bom, presta muita atenção. Aqui é comum se colocar vírgula depois de centros urbanos, certo? A vida que as pessoas levam nos grandes centros urbanos, vírgula, é estressante. Completamente errada, certo? Completamente errada. Você tem que identificar essa estrutura. Atenção, esse que é um pronome relativo, a vida a qual as pessoas levam nos grandes centros urbanos. Estão vendo? O que é um pronome relativo. Isso significa dizer que essa oração é uma oração adjetiva. Notem vocês que essa oração que está em negrito, né, que é a oração adjetiva, ela está intercalando a oração principal. Qual é a oração principal? A vida é estressante. Tá? Vou repetir, a oração principal é: a vida é estressante. A oração adjetiva está intercalando, está no meio da oração principal, certo? Então prestem muita atenção. Colocar uma vírgula aqui, no caso depois de centros urbanos, é separar o sujeito do verbo. O sujeito vida não pode ser separada do predicado, né? É estressante. E outra coisa, o que me permite dizer que essa é uma oração restritiva? Nota que eu não estou me referindo à vida no sentido geral. Eu estou me referindo a um tipo de vida, né? Notem como a oração que as pessoas levam nos grandes centros urbanos é uma restrição. Eu não estou me referindo à vida no sentido geral, né? Eu não estou me referindo à vida no campo, estou me referindo à vida nos centros urbanos. Então, é uma restrição em relação ao substantivo vida. Isso caracteriza uma oração restritiva. Nesse caso, vírgula nem pensar, tá bom? Vírgula nem pensar. Outra coisa, em relação às adjetivas, é o seguinte, a oração que vem intercalada, né? Ou você usa as duas, ou você não usa, tá? Vou repetir. Orações intercaladas, em especial nas adjetivas. Ou você vai colocar as duas, no caso de ser uma oração explicativa, ou você não coloca, certo? Essa coisa de ter só uma vírgula não existe. É um erro muito comum nas redações, tá? E aí você tem que ficar atento em relação a isso. Olha só, os livros que foram escolhidos para o vestibular 2024 já estão à venda. Ó, os livros que foram escolhidos, estão vendo? É uma restrição. Eu não estou me referindo ao livro no sentido geral. Estou me referindo a uns livros específicos, certo? Restringir, não posso colocar vírgula, já que é uma oração restritiva. Tudo bem? Agora, se as orações forem explicativas, as vírgulas vão ser obrigatórias. E aí você, né, acompanhou nas aulas anteriores, a oração explicativa, ela explica o sentido do substantivo, ela não restringe. Então vejamos os exemplos. A vida, que é o maior presente de Deus, não está sendo valorizada por muitos. A vida, que é o maior presente de Deus, não está sendo valorizada por muitos. Vocês notem como agora, olha novamente o que? O pronome relativo, certo? A qual, né? Mas a oração, ela não está restringindo, ela está se referindo à vida no seu sentido amplo, no seu sentido geral. É ou não é? Olha, observa como ela funciona, parece com um aposto explicativo, né? Se eu tirasse o pronome relativo e o verbo, eu teria um aposto. A vida, o maior presente de Deus, não está sendo valorizado, entendeu? A oração adjetiva, ela explicativa, ela funciona muito como o aposto explicativo, certo? Atentem para isso. Aqui a vírgula é obrigatória, as duas vírgulas. Estão vendo? A explicação. Olha o exemplo agora de baixo. Os livros, que são fontes preciosas de informação, foram trocados pela televisão. Também aqui eu estou me referindo a todos os livros, não apenas a alguns, certo? A referência aqui é geral, por isso a vírgula entre as orações. Tranquilo? Então, vírgula entre as orações explicativas e
as orações restritivas sem vírgula, tá bom? Olha só. Agora, é preciso lembrar o seguinte, presta atenção. Às vezes, há situações em que o uso da vírgula ou a ausência da vírgula, ela muda o sentido, tá? É importante que você esteja atento a isso. Muitas questões exploram essa questão semântica aí em relação ao uso da vírgula. E para isso, para explicar bem isso, vamos analisar esses dois exemplos. Quando eu digo, os jovens que têm muitas dúvidas quanto à profissão precisam participar de testes vocacionais. E no segundo exemplo, eu coloco a mesma estrutura, a mesma frase, agora coloco a oração entre vírgulas. Os jovens que têm muitas dúvidas quanto à profissão precisam participar de testes vocacionais. Você consegue perceber a diferença de sentido? Qual é a diferença semântica que existe entre essas duas frases? Consegue perceber? Bom, no primeiro período, eu estou me referindo apenas a alguns jovens. Estou dizendo que há jovens e apenas aqueles que têm dúvidas quanto à profissão precisam participar dos testes vocacionais. A noção é de restrição, certo? Acompanhe aí, noção de restrição. Agora, quando eu coloco a vírgula, os jovens que têm muitas dúvidas quanto à profissão precisam participar de testes vocacionais. Até na forma de ler, até na maneira de ler é diferente. O primeiro período eu leio assim, vamos lá. Os jovens que têm muitas dúvidas quanto à profissão precisam participar de testes vocacionais, certo? Restringir. Eu não estou me referindo a todos os jovens, estou me referindo àqueles jovens que têm dúvida quanto à profissão, certo? No primeiro período, eu pressuponho que há jovens que não têm dúvida. E apenas aqueles que têm dúvida precisam de testes vocacionais. A segunda oração eu leio diferente. Eu leio assim, os jovens que têm muitas dúvidas quanto à profissão precisam participar de testes vocacionais. Percebe? A pausa é maior. Para justamente passar a noção de que eu estou me referindo a todos os jovens, né? Agora, a noção não é mais de restrição, e sim de explicação. Tá? Então, atenta para isso. Quando você coloca a vírgula na oração restritiva, você pode mudar o seu sentido, certo? Os alunos que estavam nervosos reclamaram do atraso. Os alunos que estavam nervosos reclamaram do atraso. Eu quero dizer que há vários alunos, alguns estavam nervosos e apenas esses reclamaram do atraso. Agora, se disser assim, os alunos que estavam nervosos reclamaram do atraso. Aí, esse que estavam nervosos, com a vírgula, faz referência a todos os alunos. O sentido da frase muda, tá bom? Tranquilo? E a outra dica em relação às orações reduzidas. Orações reduzidas, elas não têm conectivo e têm um verbo numa das formas nominais. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que, nesse caso, as orações reduzidas, elas também, quando estão na ordem inversa, a vírgula é obrigatória. A única oração que exige vírgula, independente da posição, é a oração reduzida de gerúndio, tá bom? Olhem os exemplos. Ao examinar as planilhas, o diretor encontrou falhas inadmissíveis. Ao examinar as planilhas, adverbial de tempo, né? É a oração de infinitivo. A vírgula obrigatória está no início do período. Desfeito o mal-entendido, todos trataram de voltar ao trabalho. Desfeito o mal-entendido, depois que o mal-entendido foi desfeito, temos também uma oração temporal, adverbial, a vírgula, agora é uma de particípio, a vírgula obrigatória. E no caso das reduzidas de gerúndio, estudando e se esforçando mais, ele será capaz de assumir a direção da empresa. Caso estude e se esforce, caso se esforce, temos uma condicional reduzida de gerúndio, como também está no início, a vírgula é obrigatória. E a última, o presidente reassumiu o cargo, prometendo ser mais justo e transparente. A vírgula lá, a oração, né? Prometendo, né? Que a oração adverbial de gerúndio, né?
ela tem a vírgula por ser uma oração de gerúndio. Nesse caso, independente da posição, pode vir na ordem direta, a vírgula vai ser obrigatória, tá bom? Pronto. Vamos agora resolver as questões, tá bom? Vamos lá. A primeira diz assim: mesmo que as emissões sejam reduzidas, o aquecimento global continuará. Mesmo que as emissões sejam reduzidas, o aquecimento global continuará. Tá certo? Tá, o período está na ordem inversa, né? O mesmo que é concessivo. Estão lembrados? Embora, né? Como ele está iniciando a oração, a vírgula está correta. As prisões devem ser reformadas para que se deem condições dignas aos detentos. Aqui eu tenho uma oração adverbial final, certo, gente? E o que está acontecendo? A vírgula foi utilizada, o período está na ordem direta e a vírgula foi utilizada. Lembre-se que aqui é facultativo, conforme nós comentamos. Se a ordem fosse inversa, seria obrigatória, tá bom? Então ficou assim. Letra A está errada. Não, perdão. A letra A está correta, certo? Só observem aí. E a letra B está F porque é facultativo, tá bom? Estou fazendo essa correção. A letra A está certa. A letra C, os acidentes de trânsito aumentarão se não houver melhoria nas estradas. Caso não haja, né? Temos uma oração condicional, período na ordem direta, vírgula, facultativa. A sociedade civil exige que o governo interfira na administração dos aeroportos. A sociedade civil exige, aqui eu não posso colocar, a oração agora é substantiva, né? Ficou assim. A letra C é facultativa e a letra D está errada, tá bom? A oração é substantiva. A letra E diz assim: que a redução da maioridade não vai resolver a criminalidade, o país já devia saber. Que a redução da maioridade não vai resolver a criminalidade, o país já devia saber. Certo, certíssimo, tá? Letra F diz assim: é pouco provável que haja manifestações a favor da legalização do aborto. Aqui não pode, a oração substantiva e o período está na ordem direta. Errado. Na letra E, certo? Na letra F, errado. Os deputados que votaram contra o projeto queriam desestabilizar o governo, tá? Atenção, aqui a vírgula, caracterizando a oração explicativa, dá a entender que foram todos os deputados, né, que votaram contra o governo. Então, tá certo, tá bom? Então ficou assim, certo, errado e certo. Na letra H, vamos lá, rapidamente, os deputados que têm uma função relevante ao país devem ouvir o povo. Ó, notem como na letra H, eu não estou me referindo a alguns deputados, estou me referindo a todos os deputados. E aí, a vírgula é obrigatória. Aí eu não posso, não tem como, né, eu tirar essa vírgula, fica sem sentido. Tá, a letra I, o Brasil, que tem alcançado índices sociais positivos, precisa enfrentar a violência. Oração explicativa, estou me referindo também de uma forma geral, estou explicando. Agora, na letra J, o Brasil, que ele descrevia nos seus discursos, era um país maravilhoso. Aqui está errado, né, gente? Por quê? Porque quando eu digo que ele, olha o teor da frase, que ele descrevia nos seus discursos. Então, aí eu estou falando de um Brasil em específico, né? A ideia de restrição e não de explicação, o que torna essa vírgula inadequada, tá bom? Então estamos aí, letra H certa, letra I certa e a letra J errada, tá bom? Pronto, então aqui fechamos a nossa aula sobre oração, vírgula entre as orações subordinadas. E você já sabe, siga a plataforma Gonçalves Dias, dê o like e nos acompanhe, certo? Ative o sininho e até a próxima.